Prepare-se para uma jornada que vai transportar você para um dos momentos mais sombrios da história bíblica, mas que terminará com a mais gloriosa revelação de esperança. Estamos falando do tempo do profeta Ezequiel, quando o povo de Israel vivia seu momento mais crítico. Antes de mergulharmos nesta história transformadora, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar radicalmente sua perspectiva sobre os momentos difíceis da sua vida. A nação de Israel estava completamente arrasada. Jerusalém, a cidade que representava o coração da fé judaica, havia sido completamente destruída pelo Império Babilônico. O rei Zedequias, o último governante de Judá, testemunhou o assassinato de todos os seus filhos antes de ter seus próprios olhos arrancados. Imagine a cena. A última imagem que ficou gravada em sua mente foi o extermínio de sua própria linhagem real. Nabucodonosor, o implacável rei da Babilônia, não deixou pedra sobre pedra. O templo sagrado foi profanado, as muralhas derrubadas, e o que restou do povo foi levado cativo para uma terra estranha. Ezequiel estava entre esses exilados. Longe de sua terra natal, vivendo às margens do rio Quebar, ele testemunhava o desespero do povo de Deus. Os israelitas estavam completamente desanimados, sem esperança, como mortos-vivos. Eles clamavam: "Nossos ossos estão secos, nossa esperança se foi, estamos completamente perdidos." Essa era a realidade do povo escolhido por Deus. Um povo que outrora fora poderoso, agora reduzido a cinzas e memórias. Mas é exatamente neste cenário de aparente derrota total que Deus escolheu revelar um dos maiores mistérios espirituais de todos os tempos. Enquanto todos viam apenas ruínas, Deus estava preparando um milagre. Enquanto o povo chorava sua sorte, o Senhor estava arquitetando um plano de restauração que ninguém poderia imaginar. Você já se sentiu assim? Como se estivesse no seu próprio exílio babilônico, como se todas as promessas que você recebeu tivessem se tornado apenas ossos secos, espalhados no vale da sua vida. Se sua resposta é sim, então esta mensagem foi preparada especialmente para você. Porque assim como Deus tinha um plano para Israel em meio ao caos, Ele tem um plano sobrenatural para a sua vida hoje. Nos próximos minutos, você vai descobrir como Ezequiel recebeu uma visão que mudaria tudo. Como Deus transformou um vale de morte em um campo de batalha onde a vitória seria conquistada. E o mais importante, você vai entender como essa mesma mensagem pode trazer vida nova para as áreas que parecem mortas na sua vida. Mas antes de continuarmos, quero fazer um pedido importante. Se você está passando por um vale de ossos secos, se sente que sua esperança está se esvaindo, comente agora: "Deus, eu preciso do teu sopro." Porque o que vem a seguir vai mostrar como o mesmo poder que ressuscitou um exército de mortos está disponível para transformar sua situação hoje. Não perca os próximos minutos. Sua vida nunca mais será a mesma depois desta revelação. Era um dia como qualquer outro no exílio babilônico quando o impossível aconteceu. Ezequiel, o profeta que compartilhava da dor do seu povo, foi transportado em espírito para um cenário que desafiava toda a lógica humana. A mão do Senhor veio sobre ele e o levou a um vale amplo, desolado, onde uma visão chocante se descortinava diante dos seus olhos. O vale estava repleto de ossos. Não apenas alguns ossos espalhados aqui e ali, mas uma quantidade incontável, cobrindo toda a extensão daquele lugar. E não eram ossos frescos, estavam completamente secos, ressequidos pelo tempo, branqueados pelo sol implacável do deserto. Ossos que já haviam perdido toda conexão uns com os outros, espalhados de forma caótica, sem ordem nem vida. A cena era tão surreal que Ezequiel podia sentir o peso do silêncio mortal que pairava sobre aquele lugar.
Deus então conduziu Ezequiel a andar entre aqueles ossos. O profeta os observou cuidadosamente, e quanto mais olhava, mais compreendia a profundidade daquela visão. Aqueles não eram simplesmente ossos, eram a representação viva da condição do povo de Israel. Ossos desconectados, sem carne, sem tendões, sem pele, secos, mortos, sem qualquer esperança de vida. Mas então veio a pergunta que mudaria tudo. Filho do homem, acaso podem estes ossos voltar à vida? Observe a profundidade desta questão. Deus não mostra a solução primeiro. Ele faz Ezequiel confrontar a realidade daquela morte. Faz o profeta encarar o impossível antes de revelar o milagre. A resposta de Ezequiel é um misto de humildade e fé. Senhor Deus, só Tu o sabes. Ele não nega a possibilidade, mas reconhece que se houver vida, virá exclusivamente de Deus. Essa é a primeira lição crucial para nós hoje. Reconhecer que quando estamos diante de nossos próprios vales de ossos secos, a solução não está em nossa capacidade, mas no poder soberano de Deus. A cena era humanamente desesperadora. Ossos que já estavam ali há muito tempo, sem qualquer sinal de vida. Mas é exatamente nesses cenários que Deus escolhe agir de maneira mais poderosa. O Vale dos Ossos Secos não era apenas um quadro da morte. Era o palco preparado para o maior milagre que aquele povo já testemunharia. E aqui está a verdade transformadora. O mesmo Deus que levou Ezequiel a enxergar a realidade crua daquela morte, estava prestes a mostrar que ele especializa-se em trazer vida onde só existe desespero. O Vale dos Ossos Secos estava para se tornar o teatro da glória divina, onde cada osso, cada fragmento esquecido, seria reunido e revestido de vida nova. Esta visão nos ensina que Deus muitas vezes nos leva a encarar a realidade dura de nossas situações, nossas derrotas, nossos fracassos, nossas mortes, não para nos deixar desesperançados, mas para que possamos testemunhar o poder dele em transformar o que é humanamente impossível. Os ossos estavam secos, não porque Deus havia se esquecido deles, mas porque ele estava preparando o cenário perfeito para demonstrar sua glória. E o que vem a seguir nesta história é ainda mais impressionante, porque Deus não parou na visão dos ossos. Ele tinha um plano que iria além daquilo que Ezequiel poderia imaginar, onde veremos como esses ossos secos começaram a se mover e se unir diante dos olhos atônitos do profeta. Por agora, quero que você reflita. Quais são os ossos secos na sua vida hoje? Quais áreas parecem mortas, sem esperança? Deus está te mostrando essa visão por um motivo, para que você possa testemunhar o poder dele em operação. Não desista do seu vale, porque o mesmo Deus que visitou Ezequiel está prestes a visitar sua situação. Continue conosco, porque a melhor parte está por vir. A cena estava armada. Ezequiel permanecia no vale, cercado por aquela multidão de ossos ressequidos, quando recebeu a ordem mais extraordinária de sua vida como profeta. Deus não lhe mostrou imediatamente o milagre. Primeiro, lhe deu uma missão. Profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Imagine o desafio que representava esta ordem. Ezequiel estava diante de restos mortais, completamente desprovidos de vida, sem qualquer sinal de que poderiam responder ao seu comando. Humanamente falando, era um exercício de futilidade falar a ossos secos. Mas aqui reside uma das maiores lições espirituais. Quando Deus ordena, devemos obedecer, mesmo quando nossos sentidos naturais dizem que é impossível. Ezequiel abriu sua boca e começou a declarar exatamente o que Deus havia colocado em seu coração. Suas palavras ecoaram naquele vale desolado. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis.
E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Enquanto o profeta falava, algo extraordinário começou a acontecer. Primeiro veio um ruído, um som de tremor, como o chocalhar de ossos se movendo. Aos poucos, os ossos que estavam espalhados de forma caótica começaram a se aproximar uns dos outros, cada osso encontrando seu par correspondente. O esqueleto que antes estava desarticulado, agora se formava diante dos olhos atônitos de Ezequiel. Mas o milagre não parou aí. Tendões e músculos começaram a cobrir os ossos, seguidos por uma camada de pele que completava a estrutura corporal. Em questão de momentos, aquele vale que antes estava repleto de ossos secos, agora estava cheio de corpos completos, mas ainda inertes, sem vida. Era como assistir à criação em reverso. Primeiro o esqueleto, depois os músculos, depois a pele. Este momento revela uma verdade profunda sobre o poder da palavra de Deus. Quando declarada com fé e obediência, ela começa um processo de transformação, mesmo nas situações mais mortas. Os ossos não se moveram antes de Ezequiel falar. Foi a obediência em profetizar que desencadeou o milagre. Da mesma forma, muitas vezes esperamos ver mudanças antes de obedecer a Deus, quando na verdade a obediência é que precede o milagre. A sequência do milagre também nos ensina algo crucial. A obra de Deus frequentemente acontece em estágios. Primeiro, os ossos se juntaram, depois vieram os tendões, a carne e a pele. Deus poderia ter feito tudo de uma vez, mas escolheu um processo que Ezequiel pudesse acompanhar e compreender. Em nossas vidas também, a restauração divina muitas vezes vem em fases e precisamos aprender a valorizar cada passo do processo. Mas havia um elemento ainda faltando. Os corpos estavam completos, mas ainda não havia vida neles. E isso nos leva ao próximo estágio desta jornada milagrosa, onde veremos como o sopro de Deus completa a obra que sua palavra começou. Porque a verdadeira transformação não vem apenas da estrutura externa, mas do espírito que só Deus pode dar. Esta parte da história nos desafia a refletir. Quantas vezes temos corpos completos em nossas vidas, estruturas, organizações, projetos, mas falta o sopro vital de Deus. Como Ezequiel, precisamos aprender que a obediência em declarar a palavra é apenas o primeiro passo para o milagre completo que Deus deseja realizar. O vale agora apresentava um cenário paradoxal. Onde antes havia apenas ossos desconexos e secos, agora se erguiam corpos completos, com tendões, carne e pele, mas ainda inertes, sem vida. Era como a imagem perfeita de muitas realidades que conhecemos. Estruturas completas, organizações bem montadas, vidas aparentemente perfeitas, mas que ainda careciam do essencial, o sopro divino. Foi então que Deus deu a Ezequiel a segunda parte de sua missão. Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Aqui encontramos uma revelação profunda. A palavra havia preparado o cenário, mas era o Espírito quem traria a vida verdadeira. Ezequiel obedeceu mais uma vez. Enquanto suas palavras ecoavam no vale, algo extraordinário começou a acontecer. Um vento poderoso começou a soprar, não um vento comum, mas o próprio fôlego de Deus. A palavra hebraica usada aqui é ruach, que significa simultaneamente vento, sopro e espírito. Era o Espírito Santo manifestando-se de forma visível e poderosa. O efeito foi imediato e transformador. O sopro divino penetrou cada um daqueles corpos inanimados. Pulmões antes vazios encheram-se de ar.
corações parados começaram a bater. Pálpebras cerradas abriram-se, e num momento que deve ter arrancado um suspiro de espanto do profeta, todo aquele exército de mortos levantou-se sobre seus pés, não como zumbis ou criaturas sem vida, mas como um poderoso exército cheio de vigor e propósito. A transformação foi completa. De ossos secos a cadáveres, de cadáveres a corpos formados e, finalmente, de corpos formados a seres viventes. Este é o padrão de Deus em toda a obra de restauração. Primeiro a estrutura, depois a vida. Primeiro a obediência à palavra, depois a infusão do Espírito. Primeiro o natural, depois o sobrenatural. Esta passagem revela uma verdade fundamental sobre o agir de Deus. Nenhuma obra é completa sem o seu Espírito. Podemos ter igrejas perfeitamente organizadas, vidas moralmente corretas, ministérios bem estruturados, mas sem o sopro do Espírito Santo, tudo não passa de belos cadáveres. O mesmo vale para a nossa vida pessoal. Podemos ter sucesso exterior, mas sem a vida do Espírito, estamos espiritualmente mortos. O texto nos mostra que o sopro veio dos 4 ventos, indicando que a vida que Deus dá é completa, vinda de todas as direções, abrangendo toda necessidade. Não é um sopro fraco ou limitado, mas poderoso e transformador. E o resultado não foi apenas vida, mas vida em abundância. Um exército poderoso, não apenas indivíduos isolados. Esta parte da visão também nos ensina sobre o processo de avivamento. Muitos buscam um avivamento instantâneo, mas o modelo bíblico mostra que ele vem através da obediência à palavra e da súplica pelo Espírito. A palavra prepara o caminho, mas é o Espírito quem completa a obra. Ezequiel testemunhou o milagre completo. O que começou como um vale de morte tornou-se um campo de vida abundante. Mas a visão tinha um significado ainda mais profundo que e além do sobrenatural que ele havia testemunhado. Nos próximos momentos, descobriremos como esta visão se aplicava não apenas àquela geração, mas a todas as gerações posteriores, incluindo a nossa hoje. Após testemunhar essa sequência extraordinária de eventos, ossos que se juntaram, corpos que se formaram e o sopro de vida que transformou cadáveres em um exército vivo, Ezequiel ainda estava processando o significado completo daquela visão. Foi então que Deus revelou a interpretação profética, transformando uma experiência sobrenatural em uma mensagem eterna para seu povo. O Senhor explicou a Ezequiel: estes ossos são toda a casa de Israel. Aquela visão não era apenas um espetáculo sobrenatural, mas uma representação gráfica da condição espiritual do povo de Deus. Os israelitas no exílio clamavam: nossos ossos estão secos, pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Eles se viam como um povo sem futuro, sem identidade, sem possibilidade de restauração. Mas a mensagem de Deus era clara. Assim como ele trouxera vida àqueles ossos secos, faria o mesmo com a nação de Israel. Eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Esta promessa apontava não apenas para o retorno físico do exílio babilônico, mas para uma restauração espiritual completa. A profundidade desta revelação se estende em várias camadas. Primeiro, Deus estava afirmando que reconhecia o desespero do seu povo. Ele via sua dor, sua sensação de abandono, seu sentimento de terem sido esquecidos. Mas, ao mesmo tempo, estava declarando que sua avaliação da situação estava incompleta, porque com Deus, mesmo quando tudo parece morto, há possibilidade de ressurreição. Segundo, a visão estabelecia um padrão do agir de Deus na história. O Senhor especializa-se em trazer vida onde há morte, esperança onde há desespero, futuro onde parece só haver passado. O Vale dos Ossos Secos
tornou-se um símbolo permanente do poder restaurador de Deus. Terceiro, e mais importante, esta visão apontava para além do retorno do exílio babilônico. Era uma profecia sobre a restauração final de Israel e, por extensão, de todo o povo de Deus. O profeta estava contemplando não apenas um evento histórico, mas um princípio eterno do reino. Deus sempre preserva um remanescente e sempre cumpre suas promessas, mesmo quando todas as circunstâncias parecem contradizê-las. A declaração final de Deus selou esta verdade. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o cumpri, diz o Senhor. Observe a sequência. Primeiro o espírito, depois a vida, depois a posse da herança. Esta é a ordem divina para toda a obra de restauração. Esta interpretação transforma a visão de Ezequiel de um evento isolado em um paradigma para entender como Deus age em todas as gerações. Quando a igreja parece morta, quando nossas vidas parecem secas, quando nossas famílias parecem sem esperança, o vale dos ossos secos nos lembra que Deus pode reverter qualquer situação. A visão também estabelece o método divino para o avivamento. A combinação da palavra profética, Ezequiel falando, com o sopro do Espírito. Não basta ter estrutura sem vida, nem vida sem estrutura. Deus opera através de ambos. A verdade proclamada e o Espírito que vivifica. Como Ezequiel, somos chamados a ser agentes deste processo, declarando a palavra de Deus em meio aos ossos secos de nossa geração. Confiando que o mesmo Espírito que ressuscitou um exército no vale pode trazer avivamento hoje. A visão termina com uma certeza: quando Deus promete, Ele cumpre. O que parece impossível aos olhos humanos é apenas uma oportunidade para Deus demonstrar seu poder. A visão de Ezequiel transcende seu contexto histórico original e alcança nossa realidade contemporânea com impressionante precisão. Assim como os israelitas no exílio, muitos hoje se encontram em seus próprios vales de ossos secos, situações onde a esperança parece ter evaporado e o futuro aparece como um deserto árido. A genialidade desta passagem bíblica está em como ela oferece um modelo divino para a restauração que permanece atual em cada geração. Nossos vales contemporâneos assumem diversas formas. Para alguns, é um casamento que parece irremediavelmente desfeito, onde o amor se tornou tão ressequido quanto aqueles ossos no vale. Para outros, são sonhos profissionais que morreram após repetidos fracassos. Há quem enfrente a aridez espiritual após decepções religiosas ou crises de fé. Pais agonizam diante de filhos que se perderam em vícios ou ideologias contrárias aos valores familiares. Pastores contemplam igrejas que se tornaram estruturas vazias, com aparência de vida, mas sem o poder transformador do Evangelho. O paralelo entre a visão de Ezequiel e nossa realidade é perturbadoramente preciso. Ossos desconectados representam relacionamentos rompidos, famílias fragmentadas, sociedades divididas. A secura fala de vidas sem a umidade refrescante do espírito, fé reduzida a formalidades vazias. A imensidão do vale reflete a escala de nossos desafios contemporâneos. Problemas globais como crises econômicas, mudanças climáticas, tensões geopolíticas que parecem insolúveis. Mas a mensagem central permanece. O mesmo Deus que transformou aquele vale de morte em campo de vida pode operar em nossas situações desesperadoras. O processo divino de restauração segue o mesmo padrão hoje. Primeiro, ele nos confronta com a realidade nua e crua de nossa condição, como fez com Ezequiel ao mostrá-lo os ossos em seu estado de completa desolação. Não há ilusões, não há auto-engano.
apenas o reconhecimento honesto de nossa necessidade. Em seguida, vem o chamado à ação profética, a declaração da palavra de Deus sobre a situação. Em nosso contexto, isso significa proclamar as promessas bíblicas sobre nossos vales particulares, mesmo quando tudo parece contradizê-las. É orar com perseverança por aquele familiar afastado. É continuar crendo na restauração do casamento quando todos dizem que é impossível. É manter a fé na transformação de nossa sociedade, ainda que as estatísticas mostrem o contrário. A fase seguinte, o sopro do Espírito, nos lembra que toda verdadeira transformação depende da ação divina. Podemos fazer nossa parte, mas a vida só vem de Deus. Isso nos liberta da tirania do ativismo religioso, que acredita que tudo depende de nossos esforços, e nos leva à dependência humilde do Espírito Santo. A aplicação prática desta visão se desdobra em 3 dimensões principais. Na vida pessoal, ela nos ensina a enfrentar nossas áreas de morte sem medo, sabendo que Deus especializa-se em ressurreições. Nos relacionamentos, oferece um modelo para reconstruir o que foi destruído. Primeiro, a estrutura, perdão, reconciliação. Depois, a vida, restauração genuína. No contexto eclesial, apresenta o caminho para o verdadeiro avivamento, não como um evento emocional passageiro, mas como um processo que começa com o reconhecimento honesto de nossa condição espiritual e avança através da obediência à palavra e da súplica pelo Espírito. O clímax da visão, o exército que se levanta, aponta para o resultado final da obra de Deus. Não meramente indivíduos restaurados, mas um povo poderoso, unido e cheio de propósito. Essa é a promessa para nossas vidas, nossas famílias e nossas comunidades de fé, quando aplicamos os princípios revelados no Vale dos Ossos Secos. A história não termina no vale, mas com um povo restaurado em sua terra, vivendo sob as promessas de Deus. Essa é a esperança que podemos carregar para nossos próprios vales hoje, sabendo que o mesmo Deus que cumpriu sua palavra nos dias de Ezequiel é fiel para cumpri-la em nossas vidas.